para falar sobre o processo de elaboração do PDDU de Salvador. Nesse sentido, eu convido para compor a mesa a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, a Tânia Scofield. Então, imediatamente eu passo a palavra à Tânia para ela fazer a sua exposição. Tânia, você tem... Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. E antes de eu começar na minha exposição propriamente dita, eu queria fazer um registro. Eu acho que o registro é importante, e aí no encaminhamento eu diria, por duas questões. Bem, ocorre o seguinte, eu recebi o convite do IAB no domingo à noite, eu estava trabalhando quando eu recebi por e-mail o convite onde estava, já um convite já fechado, né, onde tinha o nome da Prefeitura de Salvador como participante do colóquio. Bem, eu fiquei surpresa, porque até então eu não tinha sido contactada, não houve nenhuma, enfim, não houve nenhum telefonema, não houve nenhuma discussão, até para discussão sobre a minha agenda, né, da minha possibilidade de estar aqui hoje. E na segunda-feira eu liguei para a Solange, presidente do IAB, colocando essa minha preocupação, inclusive uma preocupação muito grande por conta até da minha agenda, né, porque apesar de eu estar, além de eu estar na coordenação do PDDU, coordenação técnica do PDDU e do Plano Salvador 500, eu estou ainda, né, com todo o acúmulo da presidência da Fundação Mário Leal Ferreira, que hoje tem todos os projetos das áreas públicas sobre a nossa competência. Então, isso eu quero dizer assim, eu tenho uma agenda um pouco complicada. Normalmente eu estou com a agenda fechada 15 dias antes. Bem, então, com isso eu quero dizer o seguinte. Primeiro, e até conversando com Solange, ela, né, me desculpou e disse a ela, eu tenho certeza que os outros convidados não receberam o convite por e-mail. Acredito que eles tenham sido contactados antes, até porque nós fizemos um fórum nacional, né, em maio, e eu tive um trabalho muito grande, né, de ligar, de conversar com cada participante, de entender a agenda de cada um, de ajustar a agenda, daí o tempo que a gente leva para poder trabalhar um fórum desse. Tive um fórum agora internacional, tão complicado quanto, né, porque a gente discutia o tema para ter uma coerência, inclusive, na discussão. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que, né, é mostrar o quanto o processo democrático participativo é complicado, né, o quanto a gente, praticamente, eu diria que, na teoria, nós estamos prontos, né, mas quando a gente vai exercer a prática, a gente esquece de pontos que são extremamente importantes. O outro ponto que eu acho aqui que me surpreende bastante é que, assim, por decreto, né, eu fui nomeada como coordenadora técnica do Plano Salvador 500 e do PDDU, e o Silvio Pinheiro, secretário de Urbanismo, foi nomeado coordenador geral. Então, assim, existe na Prefeitura uma responsabilidade muito grande da Prefeitura de ter claro quem são as pessoas que respondem pelo PDDU, que estão à frente do PDDU e do Plano Salvador 500. Então, assim, quando eu vejo, por outro lado, que o que está aqui, né, aberto, apesar de todos os expositores ter aberto o nome de cada expositor, no caso da Prefeitura, é Prefeitura de Salvador, né? Assim, eu imaginaria que seria, no mínimo, o meu nome aqui, porque eu estou nomeada, todos sabem, está no site, está em todas estou à frente de todas as audiências, todos os eventos, enfim. Eu acho que foi uma atitude um pouco unilateral, pouco democrática, e o fato de não ter o nome nosso aqui, eu acho também um pouco desrespeitoso com a Prefeitura de Salvador. E com isso eu quero também justificar que na próxima semana, né, assim, nós estamos aqui em 4 mesas,
eu fiz um esforço, né, mudei toda a minha agenda desde... Eu estou aqui, cheguei pontualmente, que eu tenho, né, enfim, está no meu perfil a pontualidade, a não ser quando alguma coisa, né, fuja ao meu controle, mas eu mudei toda a minha agenda do dia de sexta-feira, transferi, né, para outra semana para poder estar aqui. O que eu quero dizer com isso é que também a gente não, quer dizer, no caso sou eu, não posso participar das outras mesas. E como eu disse a Solange, que como ela disse, você mande outra pessoa. Não é outra pessoa, entendeu? Como eu acho que isso eu já expliquei claramente. Quem fala, quem está à frente do PDDU e do Salvador 500 sou eu, Tânia Schofield. Bem, dito isso, eu queria começar falando um pouco, começando minha apresentação sobre o tema do colóquio, PDDU e a legislação urbanística, para quê e para quê. No caso, nós estamos, para quê? Está bem claro no site, em todos os nossos documentos, no termo de referência, nós estamos elaborando a revisão do PDDU e a construção do Plano Salvador 500 para uma cidade menos desigual. E nós estamos usando toda a nossa discussão, nosso trabalho, enfim, todo um conjunto de estudos no sentido de construir uma cidade menos desigual. E eu acho que eu acho que a gente consegue isso pela força do planejamento. A gente está trabalhando o PDDU numa visão, ou seja, numa estratégia de 8 anos, isso é o que estabelece a lei, né? Ou seja, uma visão de planejamento a médio prazo, mas nós estamos trabalhando o Salvador 500 numa estratégia de longo prazo, de 35 anos para 2049, quando Salvador completa 500 anos. E eu acho que quando a gente trabalha uma estratégia de desenvolvimento urbano, uma estratégia de desenvolvimento econômico a longo prazo, a gente consegue fazer transformações nessa cidade de forma que a gente consiga, né, nesses 35 anos, ou em menos tempo, evidentemente, tornar essa cidade menos desigual, menos segregada espacialmente. Esse é o PDDU, é o Salvador 500, que a gente está construindo, o para quê que nós estamos construindo. E o para quem é para todos os moradores de Salvador. E aí, entendendo Salvador dentro da sua diversidade, dentro dos diversos interesses esses que geram conflitos, todo tipo de conflitos, interesses diversos, uma cidade plural, seja pelas diferenças, seja pelas diferenças sociais, pelas diferenças ambientais, pelas diferenças, enfim, culturais, pelas diferenças de gênero, pelas diferenças de raça, enfim. É uma cidade desigual no seu todo. Mas é para os moradores de Salvador, para todos os moradores de Salvador, que a gente está construindo o PDDU e o Plano Salvador 500, evidentemente, né, com um olhar, né, mais próximo para os moradores de Salvador que estão na situação, né, de precariedade maior. Né? A gente tem áreas hoje em Salvador extremamente infraestruturadas e áreas de absolutamente precariedade que torna essa cidade tão desigual. Bem, pelo tema que está aqui, processo de elaboração do PDDU, eu, na verdade, fiquei um pouco na dúvida que linha eu deveria tomar também. Enfim, escolhi falar um pouco do processo participativo, considerando que eu entrei aqui com o discurso da democracia, da participação, da discussão do que a gente, do discurso e da prática, e também eu acho que uma outra discussão que é importante, que é essa da dificuldade mesmo de a gente implementar um processo participativo, que não é apenas a vontade, né, que leva à implementação de um processo participativo, mas é um processo de construção, é um aprendizado. Um aprendizado esse que eu acho que nós não conseguimos ainda, nem o poder público, né, com toda, eu diria assim, a gente está num processo de fato, fazer um processo participativo,
mas, por outro lado, também da sociedade civil organizada, talvez por todo um processo que a gente viveu no passado e vivemos hoje, de descrença nessa participação. Mas, enfim, o processo participativo está, evidentemente, vinculado à metodologia de trabalho. Nós montamos uma metodologia de construção, primeiro, de construção do PDDU e do Plano Salvador 500. Primeiro, trabalhando o diagnóstico da cidade. No nosso entendimento, assim, não tem como a gente pensar uma cidade para o futuro se a gente não conseguir ter a clareza de que a cidade real hoje de Salvador, com todas as suas dificuldades, com todas as suas diferenças, mas assim, não o nosso olhar, não um diagnóstico que a gente faz no dia a dia, mas um diagnóstico em cima de dados científicos, um diagnóstico em cima de indicadores. Porque é evidente que a gente tem um olhar, e esse olhar, enquanto seja morador, cidadão, seja arquitetos e urbanistas, como eu, como vários aqui, mas é preciso entender qual o processo que levou a construção dessa cidade que nós temos hoje. Bem, então a gente começou pelo diagnóstico. Do diagnóstico a gente tem uma construção de um prognóstico tendencial. O prognóstico tendencial é assim, quais as tendências dessa cidade se nada for feito, se não existe um plano, seja um plano a médio prazo ou a longo prazo. Então, mas entendendo por outro lado também que hoje a gente já não utiliza mais aquele sistema de fazer um diagnóstico segmentado e depois vamos trabalhar um prognóstico. Ou seja, à medida que a gente vai diagnosticando, a gente já vai trabalhando as tendências dessa cidade dentro daquilo que ela é hoje, dentro do que existe até então, qual a tendência para o futuro se nada for feito. E, por fim, uma visão de cidade, uma visão estratégica de cidade. Uma visão de cidade considerando uma estratégia de desenvolvimento urbano e estratégia de desenvolvimento econômico. Não temos como pensar em fazer uma mudança nas condições de uma cidade sem pensar qual o caminho da economia dessa cidade que vai dar o suporte para esse desenvolvimento econômico. E a partir daí, no caso evidente do PDDU, acho que todos sabem, inclusive a gente fez uma audiência pública especificamente para explicar qual a diferença entre o PDDU, a LOUS, a Lei de Ordenamento e Uso do Solo, e o Plano Salvador 500. Então, a gente está trabalhando com o PDDU, que é um plano de médio prazo, mas que ele tem em si a força da lei, é uma legislação urbanística, onde todos os parâmetros, enfim, estão contidos nesse plano, todas as diretrizes de desenvolvimento urbano enquanto plano estão contidas, e um plano estratégico de longo prazo, que é o Plano Salvador 500. Nós, como aqueles que têm acompanhado, sabem que nós fizemos uma pequena mudança nessa metodologia, porque nós tínhamos imaginado que nós poderíamos, primeiro, trabalhar o Plano Salvador 500, chegarmos a essa cidade que nós queremos, a cidade de futuro, essa cidade, enfim, construída para 2049, e a partir daí nós viríamos para o plano, para 2023, já que nós já teríamos as diretrizes e as estratégias de desenvolvimento para 2049, daí nós puxaríamos, já saberíamos que cidade é essa, a partir desse entre aspas, modelo de cidade, nós chegaríamos a lei que nós precisaríamos para poder a gente ir implementando, ou enfim, implementando ações, projetos, planos, etc. e tal, para chegar essa cidade à frente. Bem, o que ocorre é que há uma pressão muito grande, e essa pressão vem de todos, eu não diria de todos, mas vem de inúmeros segmentos em relação ao PDDU. Eu tenho algumas experiências, inclusive experiências que, assim, eu diria,
e com isso, é evidente, quebramos, né, essa nossa proposta de construir o Salvador 500, primeiro, permite construir as estratégias de longo prazo anterior ao PDDU, mas há uma cobrança, na verdade, muito grande em relação ao PDDU. Pouquíssimos estão interessados em discutir a cidade para 2049. Né? O interesse maior, né, eu diria, de boa parte do segmento da sociedade civil está unicamente na discussão do PDDU. Eu tive algumas experiências, tive experiências na audiência pública, tenho alguns ofícios que foram encaminhados para a Fundação Marilael Ferreira, né, quando a gente ainda estava na fase, iniciando a elaboração dos estudos básicos, né, assim, quando é que nós vamos discutir o PDDU, sem um entendimento claro de que também para discutir o PDDU nós precisaríamos construir os estudos, né, estudos para chegar ao diagnóstico, e tive experiência, inclusive, no Conselho Municipal de Salvador, do qual eu faço parte, e João também, né? Quando se falava de eu acho que, não me lembro, se me lembro bem, da outorga onerosa, e eu me levantei e disse o seguinte: olha, nós vamos discutir outorga onerosa na discussão, né? Uma discussão que a gente vai levar no PDDU. E aí, lembro bem, um professor da UNEB disse o seguinte: eu não estou interessado. Estou interessado em discutir essas questões agora. Estou interessado em discutir questões de futuro. Então, assim, são muito poucos que pensam a cidade para o futuro. Né? O PDDU não deixa de ser, porque, no meu entendimento, isso pode até gerar uma discussão, mas no meu entendimento, planejamento de cidade de 8 anos, né, ele não é suficiente para transformar uma cidade. Acho que a gente precisa pensar essa cidade, de fato, de planejamento a longo prazo, e a gente ir aplicando, né, todos os instrumentos que nós temos hoje no Estatuto da Cidade, e de forma que a gente vá construindo essa mudança para o futuro. Então, não vejo como a gente, né, se deter apenas o interesse no PDDU. Bem, com essa mudança, nós estamos hoje trabalhando, primeiro, no PDDU, né? Evidentemente que eles correm paralelo até um certo momento, né? Nós fizemos os estudos básicos, alguns estudos básicos, eles foram concluídos, outros ainda estão em elaboração, né? Hoje a gente está com uma equipe de consultores, como aqueles que têm acompanhado sabem, nós temos a equipe da FIP, né, que fez os estudos de uso do solo, economia, uma avaliação da legislação, um estudo de mobilidade e um estudo de habitação. Nós temos hoje também a consultoria da professora Lúcia Aquino, que está fazendo o estudo de turismo. Temos a consultoria do professor Miguel, que é o vice-reitor, que está fazendo o estudo de cultura. Temos a consultoria da professora Daniela Caledo, que está fazendo o estudo de economia criativa. Temos a consultoria do professor Gilberto Cosso, Inayá, do professor Silvio Bandeira, que vai fazer na verdade, ele é o responsável por montar os cenários, e o professor Juan Moreno, né? E ainda da Cláudia, que está fazendo todo o estudo demográfico, no caso, o professor Juan, o professora Inayá com o professor Gilberto Cosso estão fazendo o estudo de evolução da cidade, evolução socioeconômica e evolução urbana. Então, esse é o conjunto de estudos. Além disso, né, nós estamos já concluindo, a gente deve estar agora dia 25, pelo menos é o prazo que eu tenho, a data que me foi dada, nós fizemos uma pesquisa, né, uma pesquisa representativa. A GLAE que está coordenando essa pesquisa, acho que a maioria aqui conhece a GLAE, né, da PIA, e essa pesquisa na região metropolitana. Essa pesquisa vai, né, das condições
físicas a socioeconômica, ou seja, a pergunta é a população, como é que ela vê a Salvador hoje, como é que ela pensa Salvador de futuro. Mas isso está dentro de um questionário que foi inclusive várias vezes discutido. Nós discutimos um questionário longo e daí a dificuldade da conclusão dessa pesquisa, porque a partir do fechamento da pesquisa a gente ainda tem o relatório, né? Além do que, a gente está fazendo uma pesquisa também na área da economia criativa, que fecharemos junto, porque nós estamos aproveitando a pesquisa da GLAE para fazer a pesquisa da economia criativa. Todas as dificuldades de pesquisa, como vocês sabem, áreas com dificuldades, às vezes, que não permitem a entrada dos pesquisadores, etc. e tal, mas acredito que dia 25 de julho a gente tem essa pesquisa, que na verdade, é uma amostra representativa, né, da população de Salvador e da região metropolitana. Bem, ainda não fechamos, evidentemente, o diagnóstico e o prognóstico, né? Nós temos, além das audiências públicas, que, no meu entendimento, ela tem contribuído muito pouco em termos de conteúdo, muito mais, todas as questões que são levantadas na audiência pública, nesse sentido, eu sinto muito, né? São muito mais do cumprimento formal, né, do regimento, e nesse sentido nós estamos cumprindo rigorosamente, e nossa motivação maior não é cumprir um regimento ou cumprir uma legalidade, mas é de fato a participação, e nesse sentido muito mais em termos de representatividade do que em número de pessoas, né, como é que está sendo representativa dentro da cidade de Salvador, né, dos diversos interesses, dos diversos segmentos, enfim. Mas a gente tem, por outro lado, tem alguns documentos que chegam à nossa mão que eu acho muito importante, né? E aí eu fico me perguntando assim, eu acho que a gente deveria ter documentos já de proposta, né? Para quem, né? Porque necessariamente nós iríamos, né, integrar ao nosso documento, e até então a gente são poucas as contribuições que nós temos recebido. Temos feito, né, é evidente que desses fóruns, tanto do nacional como do internacional, a gente tem contribuições, que são contribuições de professores, de pensadores, né, daqui de Salvador, porque, né, enfim, de algumas referências fora de Salvador e fora do Brasil. Temos feito as oficinas de bairro, é a forma de a gente ouvir diretamente, né, o morador, a liderança, né, o representante do conselho, das associações. Nós fizemos o primeiro ciclo de 17 oficinas, que nesse primeiro ciclo foi, buscamos, dentro da metodologia, um diagnóstico, né, de como eles veem a cidade. Todos sabem que, primeiro, é sempre uma visão do bairro, da rua, né, e a gente tem que trabalhar para que eles cheguem, né, a entender essa cidade, ou pelo menos para ter uma visão de cidade, a diagnosticar essa cidade naquilo que eles entendem como bom, e basicamente, né, e sobretudo, o que eles entendem que não é bom, que é ruim, da dificuldade, né, enfim. A gente tem um material hoje, no meu entendimento, riquíssimo. Nós fizemos 2 relatórios, um relatório que está na íntegra do que saiu das oficinas e um relatório analítico, e a gente está incorporando, e é de um valor muito grande, tudo isso que nós captamos nessas oficinas. Começamos agora o segundo ciclo de oficinas, que já a Salvador que se pensa para o futuro, que Salvador que você quer para o futuro, né? E com outra metodologia, uma metodologia, inclusive, com o mapa de Salvador, para que, né, cada pessoa tenha a clareza dessa cidade, né, um mapa, enfim, numa dimensão, né, todos participam, e está sendo um trabalho. Nós já fizemos fizemos 2 a semana passada e 2 ontem, onde nós fizemos Itapuã e Liberdade, né, e as informações que eu tenho, elas são muito positivas.
por outro lado, porque tem esse entendimento da cidade, porque eles estão visualizando o território, estão entendendo o território, né? E nessas oficinas a gente faz, porque nós fizemos audiência pública da devolutiva das oficinas do primeiro ciclo, mas como sabemos que a grande maioria não participou, nós estamos fazendo, num primeiro momento, a devolutiva da oficina daquele bairro, para depois a gente passar para a metodologia da oficina do Salvador, até para que eles, né, façam a relação daquilo que eles apontaram como problema, como pontos fracos, como dificuldades, e pensar na Salvador para o futuro, como é que transforma a partir dali. Toda essa programação está no site. E eu já comecei uma série de entrevistas com aqueles que nós entendemos que pensam essa cidade, ou aqueles que têm uma representatividade nessa cidade, né? Representatividade seja no bairro, seja pelo um segmento, enfim. Eu tive uma primeira entrevista que eu fiz foi do André Lemos, professor da Facom, né? A gente vivemos hoje a era da tecnologia, né? Da cidade, como Castel diz, da cidade informacional, né? Então, assim, a gente não pode desconsiderar essa cidade diante dessa tecnologia. Foi uma entrevista super bacana. Foi gravada, a gente reproduz, depois que a gente reproduz, a gente caminha para o entrevistado, para que ele valide, para que a gente possa colocar no site. Na outra semana, eu tenho entrevista com o professor Moraes, né? Aí já é outro aspecto da cidade, né? Mais da questão da infraestrutura. Enfim, tem alguns... todos já foram convidados, a gente só está esperando a agenda de cada um deles, né, a agenda de cada um, para poder a gente marcar. Já tem algumas marcadas, né, e essas entrevistas eu estou fazendo sempre com a ajuda de alguém. Eu não tenho um conhecimento, né, de tudo para poder me sentir à vontade de entrevistar todos. E, como eu disse, nós estamos ainda na fase do fechamento desse diagnóstico e prognóstico, né? E depois aí nós teremos ainda, como foi inclusive acordado na audiência última, que nós apresentamos apenas uma parte desses estudos, que foi os estudos elaborados pela FIP, e apresentamos como estudo da FIP, né? Sem a prefeitura ainda fazer a sua crítica, a sua avaliação, e incorporar tanto aquilo que vem das oficinas, quanto as contribuições que vêm das audiências públicas. Por outro lado, a gente já está com o site é interativo, quer dizer, aberto para todos que queiram participar, né? E eu acho que o que nós estamos esperando, né? Acho que a gente está vivendo um momento especial, né, de discutir essa cidade, né? Eu acho uma pena, né, que algumas pessoas talvez não estejam entendendo isso. Acho que o processo que a prefeitura está abrindo na discussão é um processo muito claro, né? E esse processo claro, ele se reflete inclusive em todos os projetos que nós estamos trabalhando hoje da cidade de Salvador, das áreas públicas. Todos são 10, 9, 8 ou mais oficinas, quantas necessárias, até a construção dos projetos estão sendo realizadas com a participação dos moradores, até quando a gente chega, né, a um projeto que entende que aquilo ali é resultado do trabalho de todos, e a gente leva o projeto à validação dos moradores. Já fizemos isso em algumas áreas aqui em Salvador, e é um trabalho, assim, eu acho, para mim, que tenho a prática, né, da participação, né, eu acho que eu acho rico, né, no sentido de que é o olhar da comunidade, e a gente apenas traduz esse olhar tecnicamente. É o olhar de quem vive, é o olhar de quem mora, o olhar de quem usa o espaço, né? Bem, com isso eu acho que praticamente a gente tem, claro, a gente terminando o PDDU, o Plano Salvador 500, ele tem ainda uma continuidade, né? A gente
tem um tempo maior, até porque, no nosso entendimento, a gente tem elaborar um plano de 35 anos, tem que ter muito cuidado. Assim, a gente tem dados hoje, qual o perfil da população para 2049, o perfil muda muito, né? Nós temos hoje já os estudos demográficos já que foram começados a trabalhar pelo Zé Ribeiro e pela Cláudia, né? Em 2030 a gente começa a ter uma estabilização do crescimento vegetativo, né? 2036, a partir de 2036 deve haver um crescimento vegetativo negativo. Então significa dizer assim, para aqueles que se preocupam muito, como eu vi outro dia num seminário que eu fui convidada na FIEB, né? Uma preocupação de alguns, que cidade é essa, que infraestrutura nós teremos, né? Para uma cidade que está crescendo muito, né? Então, assim, a gente sabe que a cidade vai crescer até 2030, mas assim, mesmo num crescimento que não é alto, 1% ao ano não é um crescimento significativo, e uma cidade que, por outro lado, também está envelhecendo, né? A gente deve haver uma mudança muito grande, né? Nós temos uma cidade, que cidade é essa aqui também que a gente tem que planejar para 2049, que muda esse perfil etário, né? Uma cidade para as pessoas, para uma população mais velha. Por outro lado, a gente tem uma realidade hoje de uma cidade, de uma população significativa de gênero, no caso da mulher pobre, da mulher negra, né? As condições que ela vive hoje. Então, assim, a gente precisa mudar essa cidade a partir de agora, né? Enfim, esses dados hoje que nós temos, que estão sendo trabalhados, né, na equipe de curso, né, são dados extremamente importantes quando a gente pensa na cidade a longo prazo, porque daqui a 8 anos, né, assim, em termos de cidade, em termos de planejamento, né, eu particularmente acho um tempo muito curto para grandes mudanças, mas é um tempo também importante para que a gente vá começando a construir as mudanças. Bem, eu acho que é o que eu tenho a dizer, até porque eu acho que eu não sei se eu entendi exatamente o título da minha exposição, da minha palestra, e porque também eu não fui conversada a respeito exatamente do que eu deveria, qual é a linha que eu deveria ter aqui. Por isso até eu não trouxe os slides, eu achei melhor eu falando daquilo porque eu poderia estar falando de alguma coisa e trazer muito fechado aquilo que não seria necessariamente, né, o tema que vocês queriam para a discussão hoje aqui. Obrigada a todos. Obrigado, Tânia. Na qualidade de uma das entidades que faz parte desse evento, nós queremos dizer que acolhemos as observações que você colocou no início e, se for o caso, a nossa organização vai poder responder essas questões, mas no que diz respeito ao o debate propriamente dito, essa mesa nossa, ela não tem necessariamente uma coordenação e um coordenador, pelo menos não assim posto na nossa programação. Se vocês me permitirem, nos meus 15 minutos, eu vou tentar fazer um pouco então disso. Ok? Bem, em primeiro lugar, dizer de que nós reconhecemos que a Prefeitura, hoje, como em poucos momentos, está absolutamente mobilizada em torno da revisão do Plano Diretor Urbano, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, e se cercou de uma equipe muito bem qualificada. É o caso da Tânia Schofield, e da sua equipe. No entanto, o que nós temos discutido desde ontem é exatamente essa relação entre o político e o técnico, né? Nós não podemos imaginar que o plano diretor, que tem como compromisso definir os destinos da cidade, ele tem apenas um componente técnico entendido assim, enquanto a técnica e a ciência como algo neutro,
sem ter um componente de determinação de qual o projeto de sociedade que nós estamos discutindo. E nós chamamos isso de política. A política hoje está sendo uma tentativa de desqualificação da política muito em torno do comportamento de alguns dos seus agentes, mais notadamente governantes e parlamentares. A política ela tem uma dimensão muito mais ampla, que diz respeito à polis, à participação da sociedade nos seus destinos, do cidadão, a participação do cidadão nos destinos da sua cidade, do seu país e da sua cidade. Então, eu acho que essa é a dimensão que tem que ser resgatada e é isso que está posto. Então, quando a gente vai para os conceitos, antes mesmo de conceituar o PDDU, que eu acho que talvez seja a primeira tarefa, eu acho que a primeira tarefa de uma sociedade, de um governante, é discutir o conceito de PDDU. Ele não pode ser a obra, ele não pode ser o instrumento de revelação de um determinado governante, seja ele quem for. É preciso que a gente tenha um alinhamento do que é exatamente um PDDU, porque senão nós vamos ficar numa discussão de surdos. E para que a gente entenda o que é PDDU, eu acho que tem conceitos anteriores. Qual o nosso conceito de democracia? Nós entendemos que democracia é o ato do governante ser autorizado através da eleição e ele receber um cheque em branco durante 4 anos, sem dar satisfação à sociedade, ou fazer isso apenas na retórica, de forma midiática, porque é isso que nós estamos desconfiados que está acontecendo hoje. Participação. Qual é o conceito que nós temos de participação? É uma mera consulta ou notificação daquilo que está sendo feito? Ou, de fato, os cidadãos participando do destino das políticas públicas, desde a sua formulação, me permita, desde o diagnóstico, que eu acho que nós temos divergências já desde o diagnóstico, porque se nós fizermos um paralelo com a medicina, se nós erramos nos sintomas, nós vamos dar um remédio errado ao paciente. Então, eu acho que a discussão deve partir do diagnóstico, o planejamento e a constituição do plano. E de cidade. Qual o conceito que nós temos de cidade? Cidade enquanto negócio? É evidente que nós temos que ter espaço para atividade produtiva. Nós estamos no marco do capitalismo. Mas é isso que vai orientar a nossa política pública? É isso que vai orientar o nosso plano diretor? Ou o direito à cidade? E aí, a gente entrando num conceito tentando discutir um conceito de PDDU, eu acho que não dá mais para a gente discutir e também não dá mais para sustentar apenas em retórica um plano diretor que não tenha a característica clara de função social da propriedade e função social da cidade. E o que é isso? Nós vamos passar por cima do direito privado? Não. Nós ainda não temos uma sociedade que estabeleça isso. Mas está na Constituição, que isso foi fruto da mobilização do nosso povo. Para isso nós fomos às ruas. Ainda há pouco, nós da FABES, a União de Moradia, está aqui em Marli, dos companheiros da CMP e de outras entidades, fomos até a prefeitura para reivindicarmos um plano de moradia e que de fato o Conselho funcione, porque infelizmente, apesar de ter sido implantado no final do ano passado, eu posso dizer com muita tranquilidade, sou conselheiro, o nosso Conselho não funciona. Nós inventamos aqui em Salvador alguma coisa que o meu inglês torto poderia chamar de fast meet, as reuniões rápidas, que não decide nada, que não encaminha coisa alguma e que não permite que a gente faça o debate da cidade. Nós estamos isso desde o final do ano passado assim. Ok? Não há nenhuma justificativa para isso. Então, portanto, função social da propriedade. Eu acho que é esse que tem que ser o nosso discurso. E aí entra o para quê e para quem.
ele entra nesse conjunto de conceitos. Metodologia. A metodologia, a Tânia colocou aqui na sua fala o viés da participação como contribuição para esse debate, né? Teria muito a se falar, mas ela escolheu bem e nos ajuda aqui no debate nesse sentido. Ela falou sobre a participação. Então, esse é um aspecto nevrálgico, porque nas audiências a gente não tem percebido espaço de participação. Nós temos 3 minutos para discutir tudo isso que nós colocamos aqui. Por exemplo, como nós vamos discutir a lógica espacial de ocupação dessa cidade? Eu acho que nós temos aí talvez um tema central. Qual é a lógica que movimenta a ocupação do solo nessa cidade? Então, nós não temos tido tempo para isso. Nós não temos tido oportunidade. Oficina dos bairros. Nós não estamos entendendo isso como uma metodologia adequada. Oficina dos bairros é uma tentativa de quebrar esse gelo e essa dificuldade que foi muito bem mencionada aqui pela Tânia, de fazer com que a cidade seja conquistada para esse debate, no sentido da terminologia plano diretor, que é destino da cidade. Acho que isso tudo nos move. Mas tentar agregar a partir dessa ideia de plano diretor realmente é uma dificuldade. E aí eu estou entendendo, né, que a oficina dos bairros seria um método para tentar vencer esse obstáculo. Absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado, porque ele serve como um processo de mobilização e de atendimento imediato daquilo que a população entende das suas necessidades em cada localidade, e depois vai embora. Onde é que está aí a discussão do futuro da cidade? Não quero parecer ser agressivo, muito menos com Tânia Scofield, desculpe, com Tânia Scofield, mas isso nos parece muito mais um processo de cooptação e manipulação. Mais parece uma tentativa de populismo, né? Vamos aqui atender às necessidades mais imediatas e vamos buscar uma legitimação do plano diretor. E que plano diretor é esse? A população vai embora com as suas obras, o buraco da rua atendido, mas ela vai embora sem ter a mínima ideia do que é, de fato, o plano diretor. Ainda que, no início dessas discussões, dos chamados oficina de bairro, alguém faça lá uma explanação mais generalizada sobre o plano diretor. Então, por favor, esse não é o melhor método, esse não ajuda, eu diria até que complica, intensifica mais a dificuldade do nosso povo de fazer a discussão sobre o plano diretor. E em relação ao plano de dados, a base de dados, desculpe, nós temos aí a colaboração da FIP. Acho que todos nós conhecemos a FIP, a USP é uma entidade absolutamente que tem tradição, competência, que honra o nosso país com a sua capacidade. Agora, nós tivemos oportunidade, através dos nossos especialistas, que são tão bons quanto os paulistas e os nossos companheiros do Sul, e que perceberam que nós temos problemas nesse trabalho. E esse trabalho que está orientando o diagnóstico. Nós não vimos nenhuma manifestação explícita da Prefeitura no sentido da equipe, da sua equipe técnica, validando essas análises e esses levantamentos de informações, mas eles são disponibilizados enquanto tal. E o que tem se percebido é o seguinte, que nós não tem, a partir desse esforço, informações primárias, nós temos dados imprecisos, genéricos e superficiais. Por exemplo, qual é a lógica espacial?
como nós estamos ocupando a cidade. Esse trabalho não dá conta disso. Qual o estoque de solo da nossa cidade? Quais são os principais vetores de crescimento da cidade? Uma análise crítica e consistente do PDDU atual 2008. Então, quer dizer, talvez, e eu sei que provavelmente pela interferência de Tânia e da sua equipe, nós temos já consultores aqui da Bahia, e ela citou alguns, né? Mas certamente, se nós tivéssemos uma equipe, e aqui nós temos pessoas muito qualificadas, não só em arquitetura, em engenharia, na Faculdade de Ciências Sociais e tantas outras, pessoas que poderiam dar conta desse trabalho de uma forma muito mais própria, porque conhecendo a sua realidade. E por último, eu queria dizer que o nosso conselho, acho que eu já falei, o conselho é um espaço onde nós poderíamos estar discutindo essas e outras questões, buscando sistematizá-la para fomentar um debate mais amplo na sociedade. Infelizmente, ele não teve vida até então e não teve qualquer interesse político por parte da atual gestão. Finalizo então dizendo que é muito importante ter uma gestão que esteja mobilizada para construir um plano, mas a gente lamenta de que não há um esforço sincero no sentido de que a sociedade, de fato, participe, atue, interfira nesse processo. Dito isso, eu abro para a intervenção e já temos Solange aqui inscrita. Boa tarde a todos. E eu não poderia